Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Campo Bom. Todo município tem a sua lei orgânica, que é a lei que trata da organização e funcionamento dos órgãos que compõem o município, que são principalmente a prefeitura e a Câmara de Vereadores. Vamos então, ao longo destas aulas, aprender então as principais regras sobre a lei orgânica, sempre com o foco nas provas de concurso público. Vou mostrando para vocês ao longo das aulas como que isso costuma ser perguntado nas questões de concurso, que é o nosso objetivo aqui neste estudo. Bom, começa apresentando que o município de Campo Bom, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul e vai se organizar de forma autônoma em tudo que trata do seu interesse local, sendo regido por esta lei orgânica, por outras leis e também pelas constituições federal e estadual. Este primeiro artigo não costuma ser objeto de questões em prova. O artigo 2º já foi perguntado em provas e pode ser perguntado de novo no concurso de vocês. O artigo 2º apresenta os dois poderes do município. O poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o poder executivo, que é a prefeitura. E qual é a pegadinha que a banca faz na prova para tentar te enganar? Ela vai dizer, na tua prova, que o município tem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E isso está errado. Pessoal, quem tem 3 poderes é o Estado e a União. Então, quando eu pego a Constituição Federal para estudar, eu vou encontrar esses 3 poderes. Quando eu pego a Constituição aqui do Rio Grande do Sul para estudar, eu também vou encontrar esses 3 poderes. Agora, quando eu pego a lei orgânica de Campo Bom, eu não vou encontrar o poder judiciário, porque poder judiciário ou é estadual ou é federal. Não existe poder judiciário municipal. Nos municípios nós temos apenas 2 poderes, o legislativo e o executivo, que são independentes e harmônicos entre si. E a banca gosta de fazer essa pegadinha, trazendo o poder judiciário e colocando no meio deles. Então não esquece, quando eu falo na União, quando tem uma questão sobre a Constituição Federal, lá a gente vai poder encontrar os 3 poderes. Numa questão sobre a lei orgânica do município, eu só vou encontrar 2 poderes, o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Muito bem, e esses poderes, ao atuarem de forma autônoma, tem as suas funções previstas aqui nessa lei orgânica e é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre eles. O Poder Executivo não pode passar as suas funções para o Legislativo, nem o Legislativo passar as suas funções para o Executivo. Da mesma forma, o cidadão que está investido na função de um dos poderes não pode exercer no outro. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido então o atual território do município de Campo Bom, que só pode ser alterado na forma da legislação estadual. E é símbolo do município o brasão, a bandeira e outros que venham a ser adotados por lei, representando a cultura e história do município. O artigo 5º prevê a autonomia do município. Porque o município de Campo Bom, assim como qualquer município aqui no Brasil, possui autonomia. E como que se expressa, como que se mostra? Como que eu posso perceber que o município de Campo Bom possui autonomia? Eu posso perceber isso porque o povo de Campo Bom vai às urnas de 4 em 4 anos e elege os seus representantes, os seus vereadores, prefeito e vice-prefeito. Eu também identifico a autonomia do município porque existe uma administração própria no município que trata do interesse local. Que administração própria é essa? A prefeitura. E o município adota a sua legislação própria, como esta lei orgânica e as demais leis municipais. Então, por todos esses motivos, eu consigo enxergar, eu consigo perceber que o município de Campo Bom possui autonomia. Muito bem, dando sequência, a gente vai encontrar aqui a competência. E a competência do município pode ser legislativa e administrativa. Essa competência do município legislativa é a competência de elaborar as leis, como a gente vai estudar hoje no processo legislativo. E a competência administrativa é a que a prefeitura tem, principalmente, de administrar os bens e serviços públicos. A prestação dos serviços públicos vai ser feita pela prefeitura por meio da administração direta, indireta ou por convênios, consórcios, concessões ou permissões.
E os tributos municipais, que são previstos na Constituição Federal, são instituídos por lei municipal. Tem uma lei aqui do município de Campo Bom que trata dos tributos, que é o Código Tributário do município. Muito bem, pessoal. Com isso, então, a gente conclui essa parte introdutória aqui da lei orgânica. Mesmo sendo uma parte introdutória, nós já vimos alguns assuntos que podem ser perguntados em prova. A banca pode perguntar sobre os poderes, pode perguntar sobre como se expressa a autonomia do município, então tudo isso é importante a gente ir memorizando. Agora tem uma questão que já foi cobrada em provas também, que é uma questão fácil, que vocês não podem errar, que é a quantidade de vereadores. A Câmara Municipal de Campo Bom é composta por 11 vereadores. Memoriza aí 11 vereadores, conforme artigo 9º aqui, parágrafo 1º. E o período de funcionamento da Câmara vai ser o seguinte. Ela vai funcionar normalmente de 1º de fevereiro a 19 de dezembro. Este é o período normal de funcionamento no 2º, 3º e 4º ano, porque são 4 anos de mandato, né? No primeiro ano, como os vereadores estão recém assumindo o mandato, eles vão ter sessões no mês de janeiro. E aí no mês de fevereiro entra de recesso, depois volta a se reunir em 1º de março e funciona até 19 de dezembro. De 20 a 31 de dezembro e no mês de fevereiro do primeiro ano, a Câmara está de recesso. Então eu resumi aqui para vocês, a forma como eles escreveram é meio confusa, mas eu resumi para vocês que a Câmara no primeiro ano se reúne nessas datas e nos demais anos ela vai se reunir de 1º de fevereiro a 19 de dezembro. Pessoal, a gente tem ainda aqui que as sessões da Câmara vão acontecer todas as segundas-feiras e na última quarta-feira de cada mês. Essa última quarta-feira de cada mês vai se destinar para a tribuna popular, para receber secretários municipais, pessoas convidadas e estudos e pareceres dos projetos. Bom, no primeiro ano de cada mandato, no primeiro ano de cada legislatura, a Câmara de Vereadores vai se reunir no dia 1º de janeiro para dar posse para os vereadores prefeito e vice-prefeito. Aí, ela também vai eleger a sua mesa e as suas comissões permanentes. Essa mesa da Câmara são os vereadores que vão comandar a casa. Um dos vereadores vai ser o presidente da Câmara, outro vai ser o vice-presidente, outro vai ser secretário. Eles escolhem dentre si. Os vereadores entre si fazem uma eleição e escolhem os membros da mesa. O membro eleito para a mesa vai ficar na função por 1 ano e é vedada, é proibida a reeleição para o mesmo cargo no ano subsequente durante a legislatura, durante o mandato. Então, aquele vereador que for presidente da Câmara no primeiro ano do mandato não poderá ser presidente de novo no segundo ano. É isso. Então, o mandato da mesa é de 1 ano e é vedada, é proibida a reeleição. A banca pode perguntar em prova qual é a duração do mandato, mudando o mandato da mesa para 2 anos ou para 4 anos, por exemplo, e está errado. Os vereadores têm mandato de 4 anos, mas a mesa da Câmara vai ter mandato de 1 ano e a banca também pode fazer uma pegadinha, dizendo, por exemplo, que é permitida a reeleição, o que está errado. O mandato é de 1 ano na mesa e é vedada, é proibida a reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente. Bom, a convocação para a Câmara, para sessões extraordinárias, é quando a Câmara Municipal é convocada para uma sessão extra, uma sessão a mais, além daquelas normalmente realizadas. E para que seja feita uma convocação extra da Câmara, essa convocação deverá partir do presidente da Câmara, ou da maioria dos vereadores, ou do prefeito. Quando é feita essa convocação, cada vereador deve ser comunicado com antecedência de 48 horas, para que ele tenha tempo de perceber, de saber e participar da reunião. Pessoal, nessa sessão extra, os vereadores não vão receber nenhum centavo a mais. É vedado o pagamento de parcelas indenizatórias, além do subsídio que eles já recebem por participar de uma sessão extraordinária. Bom, como que funcionam as votações aqui na Câmara?
a gente tem que, salvo disposição legal em contrário, quer dizer, a não ser que a lei diga diferente, em regra, para uma votação na Câmara, é necessária a presença de maioria absoluta e o voto de maioria simples. Como assim? São 11 vereadores, né? Bom, se tem sessão na Câmara hoje, para que algo possa ser colocado em votação, eu preciso da presença de maioria absoluta. Qual é a maioria de 11? Mais da metade de 11, dá quanto? Dá 6, né? Essa é a maioria absoluta, que é mais da metade do total de vereadores. A maioria simples é a maioria dos presentes. Como é que eu vou obter a maioria dos presentes? Eu tenho que saber quantos vereadores estão presentes. Se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes 6 ou 7 vereadores, eu vou precisar de 4 votos para ter maioria. Se estão presentes 8 ou 9 vereadores, eu vou precisar de 5 votos para ter maioria. E se estiverem presentes 10 ou 11 vereadores, eu vou precisar de 6 votos para ter essa maioria. Então, essa maioria simples é uma maioria relativa, que muda de acordo com a quantidade de vereadores presentes. Bom, normalmente, nas votações da Câmara vai funcionar assim. Eu preciso que 6 vereadores estejam presentes e, dentre os presentes, aprova por maioria. Se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes 5 ou menos vereadores, não pode ser colocado nada em votação, porque para uma votação acontecer, eu preciso da presença de no mínimo mais da metade dos vereadores. Maravilha. A gente vai ver mais para frente, e já é logo aqui na frente, que tem algumas matérias que para sua aprovação exigem o voto de 2/3 e outras exigem maioria absoluta. Pessoal, quando a lei não disser nada, para eu aprovar uma matéria eu preciso da maioria simples. Quando a lei disser que é maioria absoluta, eu vou precisar de 6 votos. Porque não importa quantos estão presentes, maioria absoluta é mais da metade do total. E tem casos que a lei orgânica vai dizer que eu preciso de 2/3 dos votos para aprovar uma matéria. Para aprovar por 2/3, eu vou precisar de 2/3 de 11, que não dá um número exato, a gente tem que arredondar para cima. Então, para alcançar 2/3 de 11, eu vou precisar de 8 votos. Preciso de 8 votos para alcançar 2/3 de 11. Então, sempre que a lei orgânica disser que para aprovar uma matéria eu preciso de maioria absoluta, eu preciso de 6 votos. Quando falar 2/3, eu preciso de 8. Mas na tua prova, a banca não vai trazer isso em números. A banca vai te perguntar simplesmente quais são os casos que exigem maioria absoluta ou quais são os casos que exigem maioria de 2/3. Quando não exigir maioria absoluta nem 2/3, é porque é maioria simples. Eu utilizei os números apenas para que tu entenda como que funciona esse cálculo. Bom, o que vai cair na tua prova, e a banca adora perguntar isso em prova, é quais são as situações que exigem maioria absoluta, quais são as que exigem 2/3. E para tentar te enganar, para tentar te confundir, a banca ainda vai misturar as situações de maioria absoluta com as de 2/3 e vai te perguntar quais são por maioria absoluta, quais são por 2/3. Então, a gente precisa entender e memorizar. O que exige o voto de maioria absoluta para ser aprovado? Vamos lá. Lei tratando de criação, alteração e extinção de cargos, funções e vantagens dos servidores. Uma lei que cria novos cargos, que dá uma vantagem para algum servidor, deve ser aprovada pelo voto de maioria absoluta. Também autorização de créditos especiais, créditos a mais no orçamento. Aprovação de pedidos de informação, que é quando a Câmara vai fazer um pedido de informação para outro órgão público. Reapresentação de projeto de lei que já foi apresentado e rejeitado. A gente vai ver isso lá no artigo 44. Rejeição a veto de projeto de lei aprovado por maioria simples. Como assim? A gente vai estudar no processo legislativo que depois que os vereadores aprovam uma matéria, essa matéria, esse projeto de lei, é encaminhado para o prefeito, que pode sancionar quando concorda ou vetar quando não concorda. Quando o prefeito vetar um projeto que foi aprovado por maioria simples, os vereadores vão precisar de maioria absoluta para derrubar o veto do prefeito, para rejeitar, para não aceitar o veto do prefeito.
Quando o projeto de lei tiver sido aprovado pela maioria absoluta, aí, para derrubar o veto, vai ser necessário o voto de 2/3 dos vereadores. Então, sempre para derrubar um veto do prefeito, eu preciso de uma votação maior do que a do projeto que foi aprovado. Então, quando o prefeito vetar um projeto aprovado por maioria simples, eu preciso de maioria absoluta para derrubar esse veto. Quando o prefeito vetar um projeto que foi aprovado por maioria absoluta, eu vou precisar do voto de 2/3 para derrubar esse veto do prefeito. É isso que está nos dizendo os artigos 15 e 16. Pessoal, também quando a matéria for reservada à lei complementar, porque a lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Então, esses são os casos que exigem o voto de maioria absoluta para a sua aprovação. Ainda mais difíceis de aprovar do que esses projetos são os que exigem 2/3, que estão aqui no artigo 16. E vai ser necessário o voto de 2/3 dos vereadores para aprovar emenda à lei orgânica. A gente vai estudar hoje como que funciona para alterar esta lei orgânica, que é esta lei que a gente está estudando, e vai ser necessário o voto de 2/3 para aprovar essa alteração. A rejeição do veto, já expliquei para vocês, quando o projeto foi aprovado por maioria absoluta, para derrubar o veto do prefeito sobre ele, eu vou precisar de 2/3. Também preciso de 2/3 para rejeitar um parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas da administração. Todo ano, o prefeito vai prestar contas e antes da Câmara julgar as contas do prefeito, o Tribunal de Contas faz um parecer prévio, recomendando, sugerindo a aprovação ou rejeição das contas. Agora, quem faz o julgamento das contas do prefeito é a Câmara. E a Câmara não é obrigada a concordar com o parecer do Tribunal de Contas. Mas, para que a Câmara possa contrariar o parecer do Tribunal de Contas, é necessário o voto de 2/3 também dos vereadores. Também vai ser necessário o voto de 2/3 para julgamento dos políticos em processos de impeachment de prefeito, vice-prefeito e vereadores para cassação de mandato. Pedidos de intervenção do município, quando a Câmara vai pedir para que o Estado intervenha no município porque a Prefeitura não está cumprindo suas obrigações. A autorização de venda de bens imóveis do município, sendo necessária avaliação do valor do bem e licitação para isso. E também a aprovação de lei de autorização para contratar servidores por prazo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. A autorização para que a Prefeitura contrate temporários. Ela também precisa do voto de 2/3. Pessoal, muito provável que essa seja uma questão da nossa prova. Muito provável. Então é muito importante vocês já memorizarem o que exige maioria absoluta e o que exige 2/3, porque é muito provável que isso seja perguntado na prova de vocês. Bom, o presidente da Câmara de Vereadores é um dos vereadores que vai estar coordenando as sessões, mantendo a ordem e funcionamento da Câmara. Por isso, como ele comanda as sessões, ele não vai votar sempre. Ele vai votar quando houver empate. Então, feita uma votação normal, ficou empatado, ele vota para desempatar. Ele também vai votar quando a matéria exige maioria absoluta ou 2/3. Esses casos que a gente acabou de ver, que exige o voto de maioria absoluta ou de 2/3, o presidente também vai votar. Na eleição da mesa, ele também vota e em votações secretas. Então, nesse esquema, eu resumi para vocês quais são as situações nas quais o presidente da Câmara vai manifestar o seu voto. Bom, as sessões da Câmara são públicas e o voto vai ser aberto, salvo casos de votação secreta. E as contas do município vão ser encaminhadas todo ano pelo prefeito para a Câmara de Vereadores e para o Tribunal de Contas, até o dia 31 de março do ano seguinte. Essas contas ficam à disposição por 60 dias na Câmara e qualquer pessoa pode ir lá olhar essas contas do município. E se alguém achar que tem algo errado, pode inclusive questionar a legitimidade e pedir explicações. Todo ano, dentro de 90 dias a contar do início do período legislativo, a Câmara vai receber o prefeito numa sessão especial. Nessa sessão, o prefeito vai informar por um relatório o estado que se encontram os principais assuntos do município. Então, uma vez por ano, pelo menos, o prefeito vai visitar os vereadores para mostrar em um relatório como que estão os principais assuntos que interessam ao município.
A Câmara, na função de fiscalizar a Prefeitura, pode convocar autoridades do município, secretários municipais, titulares de autarquias, para comparecerem e prestarem informações. Também na sua função de fiscalizar, a Câmara pode criar CPIs. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. É uma comissão criada pelos vereadores da Câmara para investigar um fato determinado. Para criar uma CPI, é necessário um requerimento assinado por pelo menos 1/3 dos vereadores. E isso também pode ser perguntado na tua prova. Então, para criar uma CPI, o que é necessário? Requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. A gente tem ainda aqui uma seção que trata dos vereadores. Os direitos, deveres e incompatibilidades dos vereadores são aqueles que vêm da Constituição e também estão nessa lei orgânica e no regimento interno. Vai ser extinto o mandato do vereador quando ele renunciar ou em caso de falecimento. A gente tem ainda, no artigo 25, as situações que o vereador está sujeito à perda do mandato. Perde o mandato o vereador que praticar qualquer vedação, qualquer proibição prevista na legislação. Também perde o mandato, está sujeito a perder o mandato, o vereador que se utilizar do mandato para praticar atos de corrupção, de improbidade administrativa ou atos atentatórios às instituições. Também está sujeito à perda do mandato o vereador que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Também, se deixar de comparecer em cada período legislativo sem motivo justificado e aceito pela Câmara, há 3 sessões ordinárias consecutivas ou 5 intercaladas. Então, o vereador, por excesso de faltas, também pode perder o mandato nesses casos. A Câmara ainda pode cassar o mandato do vereador que fixar residência fora do município aqui de Campo Bom. O processo de cassação do mandato do vereador segue no que couber o mesmo que é previsto para o prefeito e vice-prefeito. Inclusive, essa lei orgânica mostra mais ou menos como que funciona. E os vereadores recebem, a título de remuneração, um subsídio mensal que é fixado em até 90 dias antes das eleições. Então, para cada mandato, os vereadores decidem quanto que vão ganhar os próximos vereadores. Isso deve ser feito sempre antes da eleição, porque aí os vereadores, ao decidir quanto que vão ganhar os próximos eleitos, ainda não sabem quem serão os próximos vereadores. O presidente da Câmara tem direito a uma verba de representação, que não pode ser mais do que 30% dos subsídios. Então, o presidente da Câmara ganha mais que os outros vereadores em razão da função e responsabilidade que ele assume ao ser o presidente da Câmara. E sempre que o vereador, por deliberação do plenário, for incumbido de representar a Câmara fora do município, tem direito a receber diárias, fixado seu valor em decreto legislativo. Bom, a gente tem agora na sequência as atribuições da Câmara de Vereadores. Atribuições da Câmara de Vereadores se dividem em 2 artigos. O artigo 32 apresenta competências da Câmara com a sanção do prefeito. Aqui são projetos de lei que a Câmara vai aprovar e depois que a Câmara aprova os projetos sobre essas matérias, ela encaminha para o prefeito, que pode sancionar quando concorda ou vetar quando não concorda. Isso nas matérias aqui do artigo 32. Por outro lado, no artigo 33 estão matérias de competência exclusiva da Câmara. O que significa uma matéria ser de competência exclusiva da Câmara? Significa que nessas matérias a Câmara vai decidir e ponto final. Depois que ela decide, ela não vai encaminhar para o prefeito e o prefeito não poderá sancionar ou vetar essas matérias. E a banca pode te perguntar quais são as matérias que passam pela sanção do prefeito ou quais são as matérias que são competência exclusiva da Câmara e, portanto, não vão passar pela sanção do prefeito. Então é muito importante que tu faça a leitura e memorize essas matérias. Mas além de ler e memorizar, para facilitar, é importante tu entender a lógica. Qual é a lógica? Os principais assuntos da prefeitura que envolvem os recursos públicos, arrecadação de tributos, créditos no orçamento, cargos da prefeitura, criação de conselhos, fixação da remuneração dos servidores, bens do município, compra e venda de bens, serviços públicos do município,
dar nome para as ruas e bens do município, conceder auxílios e subvenções, que é matéria financeira, criação de órgãos na prefeitura, que é a criação de novas secretarias ou extinção de órgãos existentes, contratação de empréstimos, mais uma vez uma matéria financeira, transferência temporária ou definitiva da sede do município, perdão, anistia de tributos e as normas orçamentárias. Tudo isso são matérias, são projetos de lei que, após os vereadores aprovarem, vão passar para o prefeito sancionar ou vetar, porque envolve diretamente a administração da prefeitura todos esses assuntos. Por outro lado, os assuntos que são da matéria interna da Câmara, da administração interna e funcionamento da Câmara de Vereadores, ou ainda, quando a Câmara está fiscalizando o prefeito, aí não vai passar pela sanção dele. Então, as matérias de competência exclusiva da Câmara são principalmente quando a Câmara está cuidando do seu funcionamento interno ou a Câmara está fiscalizando a prefeitura. Essas matérias não estarão sujeitas à sanção ou veto do prefeito. Então, essa é a diferença do artigo 32 para o artigo 33. Quer ver? Olha só. É competência exclusiva da Câmara eleger a sua mesa. Os vereadores entre si vão eleger quem vai ser o presidente, vice-presidente, secretário da Câmara. E o prefeito não se mete nisso. A Câmara também elabora a sua principal norma de funcionamento, que é o seu regimento interno. E o prefeito também não se mete nisso. E a Câmara vai dispor sobre a sua organização e funcionamento. Por projetos de resolução, a Câmara vai criar, alterar ou extinguir os cargos e funções da sua estrutura. Vejam. Leis que tratam sobre cargos da prefeitura passam pela sanção do prefeito. Leis, ou melhor, projetos de resolução que trata de cargos da Câmara, aí não passa pelo prefeito. Também na função de fiscalizar a prefeitura, quando a Câmara pede para o Estado intervir no município, isso também não vai precisar passar pelo prefeito. Quando a Câmara está fiscalizando as contas da prefeitura. Quando a Câmara fixa a remuneração dos políticos. Quando a Câmara autoriza o prefeito ou vice a se ausentar por mais de 15 dias. Porque se o prefeito ou vice se ausentar do município por mais de 15 dias sem estar autorizado, está sujeito a perder o mandato também. É uma situação que pode levar ao impeachment. A gente viu que a mudança da sede do município passava pela sanção do prefeito, né? Agora, se for a mudança da sede da Câmara, isso não passa pelo prefeito. Ainda na função de fiscalizar, a Câmara pode solicitar informações por escrito, autorizar referendo e convocar plebiscito. Também é competência exclusiva da Câmara conceder o título de cidadão campobonense ou títulos honoríficos, que são aquelas homenagens que os vereadores escolhem os homenageados. Dar posse aos prefeito e vice-prefeito, licença ao prefeito para se afastar do cargo, criar CPI, a gente já viu que para criar uma CPI é necessário um requerimento assinado por pelo menos 1/3 dos vereadores, fixar o número de vereadores para o mandato seguinte. A lei orgânica fixa atualmente os 11 vereadores. Se eles quiserem mudar a quantidade de vereadores, também pode fixar uma nova quantidade para o próximo mandato. Para isso tem que ser feito até 1 ano antes da eleição. Também fixar mediante lei o subsídio dos secretários, que é quanto os secretários vão ganhar, e encaminhar ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal nos prazos previstos em lei. Pessoal, quando se solicita informações ao prefeito, deve ser encaminhado pelo presidente da Câmara o pedido após a aprovação da maioria absoluta dos membros, porque a solicitação de informações é uma matéria que exige a aprovação de maioria absoluta de mais da metade dos vereadores. Pessoal, concluímos aqui o nosso primeiro vídeo sobre a lei orgânica do município. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo os principais pontos da lei. E o próximo assunto é justamente o processo legislativo, que é um assunto muito interessante. Vamos conhecer aqui as regras sobre elaboração de normas aqui na Câmara de Vereadores de Campo Bom. Dá um clique que eu já volto para a gente continuar o estudo. Até logo!